A manhã acordou cinzenta, com o céu pesado anunciando chuva. Gotículas finas já batucavam no beiral da janela, como um lembrete antecipado de que o outono se aproximava, embora o calendário ainda marcasse agosto de 1995. Sofia Petrovna, ou simplesmente Soneca, como a chamavam os íntimos, permanecia imóvel diante de uma mala aberta, hesitando sobre o que mais levar na viagem. Aquela peça antiga, com cantos desgastados pelo tempo, havia sido herdada da avó e agora aguardava ser preenchida com esperanças. A passagem para o sanatório Berioski não tinha sido fácil de conseguir. 3 meses de insistência do marido, uma semana de visitas incansáveis ao comitê local e uma quantia considerável retirada das economias familiares? Tudo em troca de uma chance frágil. Talvez o tratamento especializado finalmente lhe permitisse realizar o sonho de ser mãe. Na sala ao lado, a porta da geladeira bateu com força. Sônia, quando vamos tomar café da manhã? Não esqueça que tenho que estar no trabalho às 8, gritou Vitali com voz impaciente. Ela estremeceu, jogou um roupão dobrado dentro da mala e apressou-se em direção à cozinha. Sobre o fogão, ovos fritos chiavam na frigideira, enquanto fatias de pão torravam na velha torradeira soviética, outra relíquia da avó, um pequeno milagre da tecnologia doméstica da época. Pela janela, a paisagem era sempre a mesma. Prédios descascados de 5 andares, tapetes pendurados nas grades das sacadas, uma fila na padaria da esquina, o retrato cotidiano de um bairro periférico. Já vou, Vitalik, já vou. Quase pronto, respondeu ela, enquanto tirava 2 pratos do armário. Um fundo para ele, outro raso para si. Era um ritual silencioso, estabelecido há anos. Vitali gostava de porções generosas, de homem, enquanto Soneca se contentava com o mínimo. Ele entrou na cozinha bocejando, sentou-se à mesa sem oferecer ajuda e começou a comer assim que ela colocou o prato à sua frente. Há 15 anos, aquele comportamento havia se tornado tão natural quanto respirar, algo que ela nem sequer notava mais. Aqui está. O chá já vai, disse ela, servindo. Vitali apenas assentiu com a cabeça, concentrado na comida. Na juventude, ele havia sido um homem impressionante, alto, de ombros largos, cabelos escuros espessos e olhos expressivos que faziam as vizinhas suspirarem de inveja. O tempo havia deixado suas marcas, uma barriguinha incipiente, fios brancos entre os cabelos, mas ainda assim mantinha uma presença imponente. Não se esqueça de comprar pão na volta, lembrou Soneca, sentando-se à mesa com sua xícara de chá. E tem a conta do telefone para pagar. Deixei o comprovante na geladeira. De novo mandando, resmungou Vitali, sem levantar os olhos do prato. Já sou grandinho, consigo me virar sem você. Ela suspirou, tomando um gole do chá. Na cabeça, uma lista de recados e lembretes girava sem parar, mas decidiu calar-se. Nos últimos dias ele estava mais irritadiço que o habitual, provavelmente por causa do dinheiro gasto com a viagem. Depois do café, voltou a arrumar a mala. Ao esticar o braço para pegar uma toalha na prateleira mais alta, esbarrou sem querer em uma caixa embrulhada em papel azul que quase caiu no chão. Soneca a segurou a tempo, mas o coração doeu como sempre. Dentro daquele pacote, cuidadosamente amarrado com uma fita, guardava-se um tesouro doloroso, bares minúsculos, sapatinhos de bebê, touquinhas em presentes de amigas que, uma a uma, haviam se tornado mães enquanto ela aguardava. Há 15 anos, logo após o casamento, começara a colecionar aqueles objetos, convencida de que em breve seriam úteis. Cada 1º de setembro revisava a caixa, lavava as pecinhas, passava ferro e as guardava novamente. Como se aquele gesto pudesse apressar o milagre que nunca chegava. Nos últimos tempos, porém, uma dúvida a perseguia. Será que o problema está só em mim? 5 anos antes, durante uma consulta, o médico havia franzido a testa e comentado: "Você, minha cara, está tudo bem. Já o seu marido, seria bom examinar." Mas Vitali recusara-se terminantemente a fazer qualquer teste, descartando a ideia com um gesto. "Comigo está tudo funcionando. O problema não é esse." "O que foi? Ficou paralisada aí?" Vitali apareceu na porta, já vestido para o trabalho. "O táxi chega em meia hora e você ainda não terminou?" Ela se assustou, recolocando a caixa no lugar. Só estava pensando. Seu olhar percorreu a estante, e ele franziu a testa ao perceber o que ela segurava. "De novo com essa história? Joga essa tralha fora", disse com voz cortante. "Não posso." "Dá azar", murmurou ela. "Superstição de velha", retrucou ele impaciente. "Já fizemos todos os exames há 5 anos. Os médicos disseram que não tem nada de errado, e mesmo assim não vem criança. Significa que não é para ser." Soneca calou-se e voltou a arrumar a mala. O assunto filhos havia se tornado um tema proibido entre eles.
Nos primeiros anos, chegaram a discutir adoção, mas Vitaly era radicalmente contra. Sangue alheio, genes desconhecidos. Quem sabe o que pode sair disso? Além do mais, por que nos incomodar com filhos dos outros se estamos bem só nós dois? Com o tempo, ela havia se conformado, embora a esperança nunca tivesse se apagado por completo. Ao fechar a mala, deu uma última olhada pela casa, verificando mentalmente se tudo estava desligado, trancado e preparado para a ausência do marido. Cuidar de Vitaly havia se tornado o único propósito de sua vida, afinal, o destino não lhe oferecerá outros. Na escada encontraram a vizinha, tia Clava, uma mulher corpulenta de olhar curioso e sorriso acolhedor. Vai pro sanatório, soneca? Perguntou, segurando a porta do prédio. Que Deus lhe dê saúde, minha filha. Que você se trate bem por lá. Obrigada, tia Clava. Vou tentar melhorar esses problemas de mulher, respondeu ela, baixinho. A vizinha assentiu com ar de cumplicidade e fez o sinal da cruz. Bom, Deus sabe por que não deu filhos a você, mas em compensação lhe deu um marido decentíssimo. Não bebe, não sai por aí. Hoje em dia, um homem assim é raro, comentou, ajustando um fio de cabelo branco que escapara do lenço. Vitaly, ouvindo o elogio, endireitou os ombros com orgulho, enquanto Soneca esboçou um sorriso fraco. As palavras deveriam consolá-la, mas em vez disso, ecoavam como mais uma facada. Na porta do prédio, o táxi já esperava. Vitaly carregou a mala, deu um abraço rápido e desajeitado na esposa e desejou que o tratamento dê resultado. Quem sabe? Suspirou como se lembrasse do dinheiro investido. Eu ligo, prometeu ela, ignorando o tom indiferente dele. Liga, claro, concordou ele. Mas não precisa ser todo dia, ligação interurbana sai caro. Bom, vou indo. Sem esperar que ela entrasse no carro, virou-se e seguiu apressado em direção ao ponto de ônibus. Soneca ficou observando se afastar, perguntando-se se aquela frieza sempre havia existido ou se fora se instalando aos poucos, como uma ferrugem corrosiva. Dentro do trem, o ritmo monótono das rodas a embalava enquanto olhava pela janela. Campos, bosquetes e vilarejos passavam como slides de uma vida que não era a sua. Aos 38 anos, sentia-se muito mais velha, como se o trem do destino já tivesse passado pela estação que deveria ser a sua, deixando-a para trás em um apeadeiro vazio. Posso sentar aqui? Uma voz masculina a tirou dos pensamentos. Ao seu lado, um homem na casa dos 40, vestindo um paletó de tweed e com uma bolsa de viagem a tiracolo, esperava uma resposta. Traços simétricos, olhos cinzentos atentos e cabelos bem cortados, com alguns fios prateados nas têmporas. Claro, por favor, disse ela, afastando sua bolsa do banco. Meu nome é Maxim. Vou a trabalho, na fábrica de máquinas. Sofia, apresentou-se ela com um sorriso tímido. Estou a caminho de um sanatório. Para sua surpresa, conversar com o estranho parecia fácil. Talvez porque ele não fizesse perguntas invasivas, apenas falava sobre sua profissão de engenheiro, sobre a cidade, e ela, pela primeira vez em muito tempo, permitia-se ouvir sem a pressão de ser julgada. À medida que a conversa fluía, Sofia descobriu que Maxim tinha um filho no primeiro ano do Instituto Técnico e que os dois moravam sozinhos. Ele mesmo cozinha, explicou Maxim, enquanto tirava do saco um embrulho de papel com pirojki ainda mornos. Assados ontem à noite com repolho e ovo. Experimente. Sofia olhou surpresa para o pirojo em sua mão. Você mesmo fez? Por que não comprou pronto? Maxim respondeu com seriedade. Os comprados não têm alma. São feitos em série, sem cuidado. Já os caseiros, neles fica o calor das mãos de quem prepara. Aquelas palavras simples tocaram algo nela. Não conseguia imaginar Vitaly assando pirojki para uma viagem. Ele nem sequer fritava um ovo sem que ela lembrasse. Em qual sanatório você ficará? Perguntou Maxim, interrompendo seus pensamentos. Em Berioski. Conhece? Dizem que é bom, com um pinheiral ao redor e ar puro. Sofia assentiu, sem mencionar que não era pelo ar que estava ali. Tratamento para a saúde feminina, murmurou vaga. Os médicos recomendaram. Maxim, tático, mudou de assunto. Conversaram quase até a estação onde ele deveria descer. Ao se despedir, para surpresa dela, tirou do bolso um caderninho, arrancou uma folha e anotou um número de telefone com letra firme. Guarde, por favor. Ficarei na cidade por 3 semanas. Se precisar de algo, ligue sem pensar 2 vezes. Sofia seguiu o papel com os dedos, sem saber como reagir àqueles cuidados vindos de um quase estranho. Obrigado, mas é só para emergência, sorriu Maxim. Nunca se sabe, em uma cidade desconhecida às vezes não há nem a quem perguntar o caminho. Quando ele saiu, ela ficou olhando para os números escritos com esmero, guardou-os com cuidado na agenda.
O sanatório a recebeu com o silêncio do pinheiral e o cheiro antisséptico dos corredores. Após a papelada e o exame inicial, uma enfermeira a levou até um quarto duplo no segundo andar. A outra cama já estava ocupada. Sobre o cobertor, uma nécessaire colorida. Da gaveta da mesinha escapavam revistas brilhantes. Fique à vontade, disse a enfermeira. Sua companheira de quarto deve voltar logo das sessões. O jantar é às 7, não se atrasem. Mal teve tempo de arrumar as malas quando a porta se abriu com ímpeto. Uma loira elegante, de sorriso largo, entrou como um redemoinho. Olá! Finalmente mandaram uma companheira, exclamou estendendo a mão com unhas impecáveis. Sou Cristina. E você? Sofia respondeu, apertando os dedos frescos da outra. Vamos ser amigas, declarou Cristina, jogando-se na cama. Ficará quanto tempo? 2 semanas? Ótimo, então já somos amigas. Em uma hora, Cristina, que se apresentou como guia do museu local, já havia descoberto que Sofia era contadora em uma fábrica têxtil. E como é a paga de guia? Deve ser boa, não? Perguntou Sofia, curiosa. Cristina riu, irônica. Piada. Com esse salário mal dá para a maquiagem e o esmalte. E olha que pelo cargo tenho que estar impecável. Sou a cara do museu. Então me viro. Dou aulas particulares, vendo souvenirs para turistas. E a família ajuda? Arriscou Sofia. Qual família? Cristina fez um gesto com a mão. Minha mãe planta batatas na aldeia e mal se sustenta. Quanto a mim, bem, com homens não tenho sorte. Ela estreitou os olhos. E você? Casada? Sofia assentiu. Há 15 anos. Nossa, e é feliz. Tem filhos? Sofia desviou o olhar. Filhos, não tivemos. A Cristina alongou a vogal, compreensiva. Então é por isso que está aqui? Tratamento? Sofia não respondeu. Era estranho falar de coisas tão íntimas com uma desconhecida, mas havia algo em Cristina, sua energia, seu interesse genuíno, que a fazia se abrir. E o marido é bom, pelo menos, insistiu a outra. Sim, Sofia respondeu automaticamente. Quando éramos jovens, as vizinhas invejavam. Alto, bonito. Onde trabalha esse galã? Mecânico em uma garagem. Cristina suspirou, sonhadora. Deve ser bom. E moram onde? Aposto que tem um apartamento de 2 quartos, não? Sim, é meu. Herança da minha avó, que era professora, veterana do trabalho. A conversa derivou para assuntos cotidianos até a hora do jantar. Caminhando para o refeitório, Sofia pensou que, com uma companheira tão falante, aquelas 2 semanas talvez não fossem tão solitárias. Os dias no sanatório passavam lentos, preenchidos por procedimentos, caminhadas no pinheiral e longas conversas com Cristina. A companheira de quarto revelou-se não só comunicativa, mas surpreendentemente atenciosa. Ajudava Sofia a entender o cronograma das sessões, dava dicas de máscaras faciais, até emprestou seu creme para as mãos quando o dela acabou. À noite, sentavam-se no banco perto do lago, trocando confidências. Cristina falava de seus casos com homens casados. Só me dou bem com esses, pode chorar. Assim que começo a levar a sério, pá, descobrem que são comprometidos. E eles prometem, até que bam, fico sozinha de novo. Por que se envolver com casados? Perguntou Sofia, cautelosa. Cristina deu de ombros. Eles que chegam perto. No começo não dizem nada, aí quando você percebe, já está envolvida. Em outra ocasião, Cristina trouxe para o quarto uma pilha de revistas de moda e catálogos de roupas caras. Olha que maravilha! É assim que quero viver. Folheava páginas com interiores luxuosos, vestidos de grife em modelos sorridentes. Sonho com uma vida de revista, casa com lareira, carro, casaco de Vison. Sofia observava as imagens, mas aquela realidade lhe parecia tão distante quanto um conto de fadas. Uma noite após um dia exaustivo de tratamentos, tomavam chá no quarto quando Sofia, emocionada, compartilhou seu medo mais profundo. Às vezes penso que Vitali pode arrumar outra, alguém que consiga lhe dar um filho. Cristina abraçou com palavras. Bobagem. Se estão juntos há 15 anos, é porque ele te ama. Filhos? Pode ser destino. O importante é o amor, não quem nasce ou não. Aqueles conselhos por algum motivo a acalmaram. Pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentiu que tinha uma amiga de verdade. As ligações para o marido eram raras e breves. Vitali respondia com monossílabos, queixando-se da comida ruim na cantina da fábrica ou perguntando quando ela voltaria. Talvez eu volte um dia antes, disse Sofia na última chamada. O médico disse que a última sessão é opcional. Tá bom, respondeu ele sem entusiasmo. Melhor assim. Ao desligar, Sofia sentiu um leve desânimo. Não havia alegria na voz do marido. Mas decidiu surpreendê-lo. Prepararia um jantar especial, compraria uma blusa nova.
que ele visse que ainda podia ser atraente. Não contou a Cristina sobre a mudança de planos. A amiga estava a caminho da cidade para fazer compras e provavelmente não voltaria a tempo. Despediram-se com carinho na véspera, trocando telefones e endereços, prometendo-se falar. No dia da partida, Sofia arrumou as malas, despediu-se dos médicos e, animada por novas esperanças, Sofia seguiu para a estação de trem. Durante todo o caminho de volta para casa, imaginava a alegria de Vitália ao vê-la, o jantar que compartilhariam, as histórias que contaria sobre o sanatório, os novos tratamentos e a promessa do médico. Ainda há chances. Mas em vez de ir direto para casa, parou no mercado para comprar ingredientes frescos. Depois, entrou em uma loja de departamentos, onde escolheu uma blusa azul claro, com detalhes de renda no decote. A vendedora garantiu que o modelo a rejuvenesceria em 10 anos, e pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentiu-se quase bonita. Com as sacolas pesando nos braços, aproximou-se do prédio. O coração batia acelerado, antecipando o reencontro. Subiu até o 3º andar, parou diante da porta e, enquanto procurava as chaves, ouviu música e risadas femininas vindo de dentro do apartamento. A mão congelou no ar. Será que estava imaginando coisas? Não. A música tocava alto, e entre o riso grave de Vitália distinguia-se claramente uma voz de mulher. As pernas de Sofia fraquejaram. Encostou o ouvido à porta, tentando captar as palavras. Então reconheceu a entonação familiar quase carinhosa. Soneca querida, você está se tratando, não se sobrecarregue. Era a voz de Cristina. Com as mãos trêmulas, girou a chave e empurrou a porta. No chão da entrada, um par de sapatos de salto alto, iguais aos que Cristina usava nas noites de dança no sanatório. Sofia avançou devagar em direção à sala. À mesa, repleta de petiscos e garrafas de vinho, estavam Vitália, com a camisa desabotoada e o olhar turvo, e Cristina, em um vestido justo e curto, segurando uma taça. Ao vê-la, os dois congelaram. Nos olhos do marido, um lampejo de vergonha passou rápido, substituído por uma expressão forçada. Olha só, Soneca. Sua amiga do sanatório veio nos visitar. Chegou hoje, quis te fazer uma surpresa, disse Vitália, indicando a mesa com um gesto amplo. Sofia não conseguia desviar os olhos do conhaque caro, que ele só comprava em ocasiões especiais. Cristina sorriu com um espanto calculado. Ai, Soneca, você só chegaria amanhã. Estragamos a surpresa. Não, a surpresa foi feita, respondeu Sofia, a voz rouca. Só não era essa que eu esperava. Vitália levantou-se, cambaleando. O que foi, Sônia? Ela veio conhecer você, só isso. Você mesma falava de mim para ela. Às 9 da noite, com a mesa posta e a camisa aberta, retrucou Sofia. Ele gesticulou descontrolado. Chegamos à meia hora. Ela chegou hoje, ligou dizendo que você tinha pedido para entregar uma coisa. Aí passou aqui. Sofia olhou para Cristina. A amiga mantinha a taça na mão, e em seu olhar não havia arrependimento, apenas uma curiosidade predatória, como se avaliasse o estrago. Não finja, cortou Cristina, colocando o copo sobre a mesa. Passou 2 semanas reclamando da vida, marido que arruma outra, filhos que não vêm. Pois bem, eu só testei a teoria. E você não para de chorar por não ter filhos. Talvez o problema seja seu, não dele. As palavras foram como facadas. As sacolas escorregaram dos braços de Sofia. Maçãs rolaram pelo chão. Um pote de creme de leite estilhaçou-se. Sônia, o que foi? Vitália deu um passo à frente, mas ela recuou. Não se aproxime, sussurrou. Só não se aproxime. Virou as costas e correu para fora do apartamento, deixando a porta escancarada. Na cabeça, uma única ideia martelava: fugir, desaparecer, sumir. Não se lembrava de como desceu as escadas, nem de como chegou à rua. Os pés a levaram, instintivos, até a única pessoa que poderia ajudá-la naquele momento, Lidócia, a enfermeira da policlínica que morava no bairro vizinho. Não é você, é ele que é um idiota, declarou Lidócia, servindo-lhe valeriana. Trocar você por essa mulher? Na minha idade, nem no sofá eu deixaria um inspetor entrar, quem dirá na minha vida. Sofia sentou-se à mesa da cozinha, apertando uma xícara de chá frio entre as mãos. Não conseguia acreditar no que tinha acontecido. A cabeça vazia, apenas um eco nos templos. Como? Como? Espera, não tome decisões agora, aconselhou Lidócia, acariciando seu braço. Amanhã a gente vê as coisas com mais clareza. 15 anos juntos não se jogam fora assim. Sobre o que falar? Respondeu Sofia, sem vida. Já está tudo claro. Você fica aqui hoje, decidiu Lidócia. Amanhã, com a cabeça fresca, você decide o que fazer. Mas nem no dia seguinte nem no outro, Sofia conseguiu voltar para casa. Ligou para o trabalho, tirou licença sem vencimentos e ficou na casa da amiga.
Vitali não telefonou, não a procurou, e isso doía mais do que qualquer traição. Na terceira noite, já tarde, o telefone de Lidosha finalmente tocou. A amiga atendeu, ouviu em silêncio e estendeu o aparelho para Sofia. É o Vitali. Parece bêbado, avisou. Sofia segurou o fone com as mãos trêmulas. Soneca, a voz do marido estava rouca, arrastada. Me perdoa, seu idiota. Não foi minha intenção. Ela apareceu aqui e se ofereceu. Eu pensei que você voltaria. 3 dias se passaram, Vitali, respondeu Sofia, baixa. 3 dias e você não me procurou, não ligou. Achei que você voltaria sozinha, murmurou ele. Onde mais você ia? Aquelas palavras, ditas sem maldade, apenas com a franqueza cruel da embriaguez, feriram fundo. Para ele, ela era apenas um apêndice da rotina. Quem cozinhava, lavava, arrumava. Onde mais mesmo? Repetiu Sofia para si mesma. 15 anos se dissolvendo nele, esquecendo seus próprios desejos, seus sonhos. Sabe, Vitali disse lentamente, sentindo um frio se instalar dentro dela, a culpa é sua. Não, a culpa é minha. Por ter derramado meu coração para estranhos. Do outro lado, ouviu-se um resmungo incompreensível. Depois a voz dele ganhou força. Sim, a culpa é sua. Ficou falando para essa mulher que eu ia arrumar outra. Aí ela resolveu testar. E você não para de me encher o saco com esses filhos. Talvez o problema seja você, não eu. Com outra, quem sabe eu tenha filhos. Sofia desligou o telefone em silêncio. Lidosha a abraçou pelos ombros. Não liga para isso, é delírio de bêbado. Amanhã ele acorda, nem vai lembrar do que falou. Não, Lidosha balançou a cabeça. Não é delírio. É o que ele sempre pensou e nunca teve coragem de dizer. Uma semana depois, Sofia finalmente reuniu forças para voltar ao apartamento. Enquanto subia as escadas, repetia a si mesma que estava pronta para uma conversa calma, sóbria, sem acusações ou gritos. Talvez ainda desse para salvar algo, começar do zero? A chave girou na fechadura com o som de sempre. Sofia entrou e paralisou na porta. Algo estava errado. Não cheirava a cigarro nem ao perfume barato de Vitali. O silêncio era denso e real. Caminhou até a cozinha, depois até o quarto e entendeu. O apartamento estava pela metade vazio. As camisas dele tinham sumido do armário. O barbeador não estava mais no banheiro. A caneca favorita havia desaparecido da prateleira. Sobre a mesa, uma folha de caderno dobrada ao meio. Sofia desdobrou o papel com dedos trêmulos. Reconheceu a letra apressada, descuidada. Mudei-me para a casa da Cristina. Peça o divórcio, já que filhos não teremos mesmo. Deixei as chaves com a vizinha. Só então, relendo aquelas palavras brutais, permitiu-se chorar pela primeira vez em uma semana. As lágrimas escorriam pelo rosto, pingavam no papel, borrando a tinta. 15 anos de vida em comum resumidos a 2 frases secas, sem gratidão, sem despedida, sem uma única palavra carinhosa. Do lado de fora a noite se adensava e com ela, a certeza de que nada voltaria a ser como antes. A noite caía sobre a cidade quando Sônia se aproximou do armário. Com mãos trêmulas, retirou a caixa azul onde guardava, há anos, as roupinhas de bebê que nunca chegou a usar. Desatou o laço de fita com cuidado, como se temesse romper algo mais do que um nó. Os dedinhos deslizaram sobre os tecidos macios, bares minúsculos, sapatinhos que caberiam em uma palma, gorros que nunca abrigariam uma cabecinha. Cada peça era um sonho adiado, uma promessa não cumprida. Com um suspiro fundo, recolheu tudo de volta, amarrou o laço com um gesto firme e dirigiu-se ao lixo. Ao soltar a caixa no chão do corredor, sentiu que algo dentro dela também caía, não com estrondo, mas com um silencioso desmoronar. Era a despedida da moça de 20 anos que acreditara em finais felizes, da mulher que se dissolveu na sombra do marido, esquecendo seus próprios contornos, das esperanças de ser mãe que murcharam como flores sem água. Ao fechar a tampa do lixo, fechou também um ciclo. De volta ao apartamento, Sônia sentou-se no sofá, imóvel na escuridão. Pela primeira vez em 15 anos, não havia um nós para considerar, nenhuma opinião alheia a pesar sobre suas escolhas. O vazio doía, mas no fundo da dor, como uma brasinha sob cinzas, pulsava algo novo, a possibilidade de decidir, sozinha, que rumo tomar. Era assustador. Era libertador. O inverno daquele ano foi implacável. Pelas janelas, flocos grossos dançavam em espiral, cobrindo as ruas com um manto que escondia as cicatrizes da cidade. Mas dentro de Sônia, a estação era outra. Um outono úmido com ventos cortantes de desespero e uma chuvisco fino de saudade que teimava em não passar. Sua vida havia se partido em 2, o antes e o depois daquela carta, e entre eles se abria um abismo que nem o tempo parecia capaz de preencher. Na sala de espera do escritório de advocacia,
Ela torcia os dedos ao redor do botão do casaco. À sua frente, um homem magro, de óculos com armação dourada, folheava papéis com expressão impassível. A propriedade foi privatizada em seu nome antes do casamento? Perguntou, ajustando os óculos. Sim. Foi herança da minha avó, respondeu Sônia, a voz quase inaudível. Ela era professora de russo, veterana do trabalho. E o documento de propriedade está somente em seu nome? Somente. O advogado assentiu, satisfeito. Nesse caso, o imóvel não é considerado bem comum. Seu marido só poderia reclamar uma parte do valor das melhorias feitas durante o casamento se houver comprovação. Fizemos uma reforma há 4 anos, lembrou Sônia, como se as palavras custassem a sair. O Vitali trocou os canos, colocou linóleo novo. Isso pode ser considerado, confirmou o homem, fazendo uma anotação. Mas o valor principal da propriedade permanece seu. Ela saiu do escritório com a sensação de que carregava um peso a menos, mas também com a certeza de que a batalha ainda não havia terminado. Uma semana depois, chegou uma carta do advogado de Vitali. Ele exigia 1/3 do valor do apartamento, alegando investimentos e danos morais. Sônia relia aquelas linhas com as mãos geladas. 15 anos de lavanderia, de jantares preparados, de noites em claro cuidando dele quando adoecia, e agora ele achava que ela lhe devia algo. Tia Raíssa, prima distante de sua avó, colocou uma xícara de chá de camomila na sua frente. Bebe, minha filha. Papéis não são o pior que existe, disse, com a sabedoria de quem já vira muitas tempestades. Vamos superar isso. Sônia olhou para a mulher idosa, cujo apartamento minúsculo, abarrotado de livros, tornará-se seu refúgio. Depois que Vitali foi embora, foi tia Raíssa quem lhe estendeu a mão. Fica aqui por enquanto. Depois a gente vê. E ali, entre prateleiras cheias de clássicos e o cheiro de ervas secas, Sônia começou a se recompor. Tentou voltar à fábrica têxtil, mas não conseguiu. O caminho até o trabalho cruzava com a base de ônibus onde Vitali trabalhava. A ideia de esbarrar nele a paralisava. Não se torture, disse tia Raíssa, firme, quando Sônia voltou pela 3ª vez sem conseguir entrar. Arrume outro emprego. E pela primeira vez em anos, Sônia tomou uma decisão sem consultar ninguém. Pediu demissão. Graças aos contatos da tia, conseguiu uma vaga no arquivo de um instituto de pesquisas. Era um trabalho silencioso, metódico. Organizar documentos, preencher fichas, atender a pedidos de funcionários. A rotina a envolvia como um casulo, protegendo-a do mundo lá fora. À noite voltava para o apartamento da tia, ajudava nas tarefas domésticas e ouvia suas histórias sobre autores e poemas. A velha bibliotecária, cujos olhos já não enxergavam tão bem, dizia: "Você tem uma voz bonita, clara como um riacho. E lê com alma." Aos poucos, a dor foi se tornando menos aguda. Não desapareceu. Apenas se transformou em algo surdo, como o eco de um trovão já distante. Sônia protocolou o divórcio e enfrentou os trâmites com uma calma que a surpreendeu. Nem sequer estremeceu ao ver Vitali no corredor do fórum, mais magro, com olheiras fundas e um corte de cabelo curto que o deixava irreconhecível. Trocaram apenas um bom dia e um até logo formais, como estranhos que se cruzam por acaso. Quando o papel do divórcio chegou, ela o guardou numa pasta entre outros documentos. Mais uma página virada. Na primavera seguinte voltou para seu apartamento. Os advogados haviam acordado. Vitali receberia uma compensação pelos gastos com a reforma, que Sônia pagaria em parcelas, descontadas de seu salário modesto. A casa precisava de uma limpeza profunda. Muitas coisas ainda carregavam a marca dele, o cheiro de sua colônia barata, a marca do corpo no sofá desgastado. Mas ela foi tirando tudo, peça por peça, jogou fora o móvel onde assistiam à TV, rearranjou os cômodos, pendurou cortinas novas, compradas com seu primeiro salário no arquivo. Não é a casa que embeleza a pessoa, é a pessoa que embeleza a casa, repetia tia Raíssa, enquanto ajudava a lavar as janelas. Você vai ver, tudo vai ficar melhor do que antes. Sônia não acreditava. Sentia-se oca como se algo essencial para a felicidade tivesse sido queimado por dentro. Seguia em frente por inércia, acordava, trabalhava, voltava, dormia. Os meses passavam, junho, julho, agosto, e a vida fluía monótona, como areia numa ampulheta. Até que numa noite de domingo, enquanto separava roupas velhas no armário, ouviu a campainha. Não esperava visitas. Na porta, uma mulher de cerca de 30 anos, de cabelo curto e olhar atento, a observava. Boa noite. A senhora é Sofia Petrovna? Sim, respondeu Sônia confusa. Desculpe incomodá-la. Sou Valentina Belousova. Preciso da sua ajuda. Ou melhor, não é para mim, é para meu primo, Machim. Vocês se conheceram no trem, quando iam para o sanatório.
O nome ecoou distante na memória de Sônia. Um rapaz alto de sorriso fácil, que lhe oferecerá pirogues caseiros durante a viagem. Uma lembrança tão antiga que parecia pertencer a outra vida. Sim, eu me lembro do Machim. O que aconteceu? Valentina suspirou como se carregasse um fardo. Ele está no hospital. Acidente no trabalho. Desabaram as plataformas de construção. Fratura por compressão na coluna. Sônia levou a mão à boca. Meu Deus! Como ele está? Os médicos dizem que vai andar de novo, mas a reabilitação será longa, explicou Valentina, esfregando a ponte do nariz, cansada. Encontrei seu endereço. Encontrei seu endereço na agenda dele, disse Valentina, com um suspiro que carregava anos de cansaço. Ele falava de você com carinho. Lembra-se? Sônia não hesitou. Pegou a blusa pendurada na cadeira e vestiu-a enquanto respondia. Claro que ajudo. Em qual hospital ele está? Valentina deu os detalhes enquanto caminhavam até a porta. Machim liderava testes de um novo equipamento quando as plataformas de construção desabaram sobre ele. Num gesto instintivo, empurrou um estagiário para longe, mas não teve tempo de se afastar. Uma viga de metal o esmagou contra o chão. Por sorte, repetia Valentina como mantra, a coluna não se rompeu, apenas fraturas por compressão. Vários discos vertebrais sofreram impacto, mas os médicos garantem que ele voltará a andar. Só precisaria de tempo, paciência e cuidados que ela, enfermeira em um hospital infantil, não conseguia oferecer sozinha. Os pais, idosos no interior, mal podiam se locomover e Artem, o filho de Machim, estava mergulhado nas provas finais da universidade. O cheiro antisséptico se recebeu assim que entraram no corredor da enfermaria. Valentina trocou algumas palavras com a enfermeira de plantão, que após um olhar desconfiado para Sônia, acabou cedendo. Só por hoje. E apenas meia hora, advertiu, apontando para o relógio na parede. A sala era compartilhada por 4 homens. Machim ocupava o leito junto à janela, pálido, com os traços do rosto afiados pela dor e pela imobilidade. Ao vê-las, ergueu as sobrancelhas em surpresa. Valia, quem você trouxe? Não reconhece? Valentina sorriu, tocando levemente seu ombro. Esta é Sofia Petrovna. Sua poputitsa do trem, lembra? Você mesmo me contou sobre ela. Machim fixou o olhar em Sônia, como se tentasse reconciliar a imagem atual com a memória de uma viagem anos atrás. Então, um sorriso fraco, mas genuíno, iluminou seu rosto. Claro que me lembro. Os piroguis de repolho. Desculpe, não esperava a visita. Não se preocupe, Sônia ajustou o cabelo, constrangida. Como você está se sentindo? Sobreviverei, tentou brincar, mas uma careta de dor distorceu sua expressão. Vremeni trudnosti, dificuldades temporárias, como dizem. Conversaram por 15 minutos, até que a enfermeira apareceu para anunciar o fim das visitas. Ao se despedir, Sônia prometeu voltar no dia seguinte, com comida caseira e frutas frescas. Por que você faria isso? Machim perguntou baixo quando Valentina se afastou para falar com o médico. Mal nos conhecemos. Sônia lembrou-se do papel com o número de telefone que ele lhe dera anos atrás, por se precisasse de ajuda na cidade. Um gesto simples, humano, de um estranho. Você foi gentil quando eu mais precisei, respondeu sem rodeios. Agora é minha vez. Os dias ganharam uma nova rotina. Manhãs no arquivo municipal, tardes no hospital. Sônia levava caldos nutritivos, compotas de frutas silvestres, esponjas macias para banhos na cama. No início, as enfermeiras limitavam suas visitas, mas logo ela conquistou sua confiança e flexibilidade ao ajudar com a papelada, usando sua experiência como contadora. Em pouco tempo permitiram que ficasse até o fim do turno da noite. As conversas com Machim começaram tímidas, comentários sobre o tempo, notícias do jornal. Depois ganharam profundidade. Ela trazia livros e lia em voz alta. Ele ouvia de olhos fechados, o rosto tensão se suavizando em uma expressão quase serena, como observou tia Raíssa certa vez. Quando Machim foi transferido para a ala de reabilitação, Sônia passou a auxiliá-lo nos exercícios, segurava seu braço enquanto ele dava os primeiros passos com o andador, massageava suas costas com a pomada prescrita pelo fisioterapeuta. Você é meu anjo da guarda, murmurou ele certa vez, apoiando-se nela durante uma sessão particularmente dolorosa. Não consigo imaginar como teria enfrentado isso sozinho. Você se recuperaria. Ela sorriu. Só demoraria um pouco mais. Entre eles nasceu um vínculo singular, feito de cumplicidade e não de romance. Falavam de livros, de infâncias marcadas por perdas precoces. Machim contou como ficou órfão cedo, criado por uma tia severa.
como conheceu Helena, sua esposa, e como o câncer a levou 6 anos antes, deixando sozinho com Artem, então com 12 anos. Ele é igualzinho à mãe, disse Machin, com um misto de orgulho e saudade. Teimoso, obstinado. E ama matemática como ela. Sônia, por sua vez, compartilhou a história da avó professora que a criou após a morte da mãe e o abandono do pai. Os sonhos de ser pintora, engavetados após 15 anos de um casamento que ruíra. Seu ex-marido era um idiota, resmungou Machin, sincero. Não sabia o tesouro que tinha ao lado. Ela corou e mudou de assunto. Um mês depois, Sônia finalmente conheceu Artem. O filho de Machin chegou direto das provas finais, um rapaz alto desengonçado com um olhar desconfiado. Ao ver uma estranha ao lado da cama do pai, franziu o senho. Papai, quem é ela? Esta é Sofia Petrovna, Machin respondeu com afeto. Ela me ajudou muito enquanto você estava na universidade. Artem analisou Sônia com reserva. Obrigado, é claro, mas agora estou aqui. Darei conta sozinho. Sônia se retirou com discrição, deixando pai e filho a sós. No dia seguinte, porém, voltou com um cesto de groselhas frescas e um pastel quente. Artem estava na enfermaria, curvado sobre um livro de cálculo. Olá, ela deixou os pacotes na mesinha. Só vim trazer isto. Não ficarei. Fique, surpreendeu a Artem, levantando-se. Tenho uma consulta com o professor. Volto à noite, papai. Quando o rapaz saiu, Machin olhou para Sônia com culpa. Não leve para o lado pessoal. Ele é muito apegado à memória da mãe. Para Artem ela era perfeita. Sempre diz, papai não precisa de ninguém, só da mamãe Lena. Entendo, Sônia assentiu. Ele está protegendo o que ama. Ela não insistiu, mas continuou a visitar Machin nos horários em que Artem não estava. Trazia comida, livros, notícias do mundo lá fora. Até que certa vez encontrou o rapaz sozinho na enfermaria. Machin havia sido levado para um exame. Desculpe, não sabia que você estaria aqui. Sônia recuou em direção à porta. Não tem problema, Artem surpreendeu-a novamente com um tom menos hostil. Meu pai volta logo. Sente-se se quiser. O silêncio se estendeu, incômodo. Até que Sônia quebrou o gelo. Em que faculdade você está? Mecânica e matemática. Termino o 2º ano agora. Deve ser difícil. Normal, ele deu de ombros, mas então acrescentou, quase sem querer. Só os integrais que estão me matando. Não consigo entender a lógica. Sônia refletiu por um instante. Minha avó era amiga de um professor de matemática. Ele explicava integrais usando figuras geométricas. Era tão visual que até eu, que sempre fui de humanidades, entendia. Artem levantou a cabeça, interessado. Pode me mostrar? Ela pegou um pedaço de papel e começou a desenhar. Primeiro com traços hesitantes, depois com mais segurança, resgatando as lições do velho acadêmico. Sem perceber, a conversa fluiu para outros temas, livros, filmes, a banda que Artem tinha tentado montar no ensino médio. Quando Machin voltou, encontrou os dois debruçados sobre um problema de limites, discutindo com entusiasmo. No dia seguinte foi Artem quem pediu. Você poderia me ajudar a revisar para a prova? Uma semana depois, trouxe um termômetro cheio de borscht caseiro. Minha mãe me ensinou a fazer. Papai disse que você gosta. O gelo havia se quebrado. Pouco a pouco, Artem aceitou a presença de Sônia, não como uma intrusa, mas como parte daquilo que aos poucos voltava a ser uma família. Ele passou a contar sobre a universidade, mostrar fotos da mãe nos álbuns antigos, até pedir conselhos sobre uma garota do curso de física. Sônia ouvia com atenção genuína, sem nunca tentar ocupar o espaço de Helena. Apenas estava lá, de maneira natural, como quem planta uma semente e deixa que o tempo faça o resto. Uma noite, quando ficaram sozinhos, Artem saiu para um encontro com a garota do curso de física. Foi então que Machin pegou a mão de Sônia com uma firmeza inesperada. Sabe, eu queria perguntar há muito tempo. Por que você faz tudo isso? Indagou com um tom que misturava curiosidade e uma ponta de vulnerabilidade. Por que passa tanto tempo comigo? Me ajuda, cuida de mim. Sônia hesitou. Por que mesmo? A pergunta a pegou de surpresa, como se só então ela própria parasse para refletir sobre seus próprios motivos. Era pela solidão que sentia no apartamento vazio? Pelo vazio que o trabalho no arquivo não conseguia preencher? Ou porque, sem perceber, aqueles meses ao lado daquele homem haviam tecido algo genuíno, algo que ela não sabia nomear? Porque gosto de estar com vocês, respondeu finalmente com uma sinceridade que a surpreendeu. Com você e com o Artem. É como se eu fosse necessária aqui. A palavra necessária soou mais forte do que ela imaginava, ecoando um desejo que nem sabia que carregava. Machin apertou sua mão com mais força, como se temesse que ela pudesse desaparecer.
Você é necessária, confirmou baixo. Mas eu tenho medo. Fez uma pausa, procurando as palavras certas entre o emaranhado de pensamentos. Vou ficar 6 meses de licença médica. Depois, ainda tem a reabilitação. Que tipo de marido eu posso ser assim? A palavra marido pairou no ar entre eles, pesada e carregada de significado. Sônia estremeceu, não de medo, mas porque era a primeira vez que alguém, depois do fracasso com Vitali, insinuava algo tão sério. O importante é que você está vivo, respondeu, olhando fundo em seus olhos. E a saúde vai voltar. Eu acredito nisso. Ele a puxou para si com cuidado, como se ela fosse feita de porcelana, e beijou-a de leve, quase sem tocar, como quem teme assustar um pássaro prestes a voar. Sônia congelou por um instante, mas então correspondeu ao beijo, sentindo algo desabrochar dentro dela, frágil novo, mas tão certo quanto a chegada da primavera depois do inverno. Valentina foi a primeira a notar a mudança. Certa tarde, ao flagrá-los em uma conversa íntima, balançou a cabeça com um sorriso maroto. Machim, olha para você, disse, sem rodeios. É a primeira vez em 6 anos que vejo você sorrir de verdade. Ele corou, mas não negou. Chega de andar por aí como um rato cinzento, decretou Valentina, abrindo sem cerimônia o armário do apartamento de Sônia. Onde estão suas roupas de festa? Não tenho roupas de festa, encolheu os ombros ela. E para quê? Para ir ao arquivo? Para uma nova vida, cortou Valentina. Amanhã Machim tem alta. Vamos às compras. Você vai comprar algo colorido. E passa no salão, por favor. Sônia obedeceu não tanto a Valentina, mas ao próprio coração, que de repente quis ser bonita. Cortou o cabelo, escolheu um vestido azul que realçava o tom dos olhos e até se permitiu uns sapatos de salto baixo. Valentina aprovou com um aceno de cabeça. Agora sim, você parece uma mulher, não uma ficha de catálogo. O dia da alta de Machim chegou ensolarado, em um setembro que parecia prometer renascimento. Ele saiu do hospital apoiado em uma bengala, mas com passos já firmes. Ao ver Sônia transformada, parou, como se o tempo tivesse suspendido seu curso. Você está linda, disse, e o você tão natural, soou como se sempre tivessem se tratado por tu. Ela sorriu constrangida, sentindo o calor se espalhar pelo peito sob aquele olhar. A reabilitação continuou em casa, no apartamento de Machim e Artem. Sônia passava lá todos os dias depois do trabalho. Cozinhava, ajudava nos exercícios, lia em voz alta. Com o tempo começou a ficar para dormir, primeiro no sofá da sala, depois no quarto de Machim, como se aquele espaço, antes estranho, fosse se moldando ao formato dela. Artem, no início desconfiado, aos poucos se acostumou. Ajuda o fato de que Sônia nunca tentou tomar o lugar de Helena, apenas esteve presente e a apoiou, interessou-se por suas conquistas. Até que certo dia, enquanto ela preparava o jantar, ele soltou de repente, sabe, minha mãe também gostava de pôr endro na batata. Exatamente como você. Foi um reconhecimento, uma aceitação. Sônia apenas assentiu sem palavras, receosa de quebrar a magia daquele momento. Machim se recuperou mais rápido do que os médicos previram. Em 3 meses já dispensava a bengala. Em 4 recebeu autorização para retornar ao trabalho, embora em funções mais leves. Sônia florescia ao seu lado, não só pela sensação de ser útil, mas por aquele calor que só uma família de verdade pode dar. Sabe, disse Machim certa noite, abraçando-a, agora eu entendo que é uma segunda chance. Nunca achei que depois da Lena fosse capaz de amar de novo. Mas aqui estou. Ela se aninhou contra ele, sentindo o coração bater descompassado. Eu também não achava que fosse possível, confessou. Em outubro, Sônia se matriculou em um curso de informática básica. Machim havia sugerido que o arquivo logo começaria a digitalizar documentos, e aquelas habilidades seriam valiosas. Ela se dedicou aos estudos com o entusiasmo de uma criança, mostrando a cada noite, orgulhosa, o que havia aprendido. Você é muito capaz, sorria Machim. Daqui a pouco vai nos ultrapassar. A vida, aos poucos, se rearranjava como um quebra-cabeça cujas peças finalmente encontravam seu lugar. Só uma sombra, às vezes, turvava aquele quadro, os pensamentos sobre Vitali. Não que ela sentisse saudade do ex-marido ou arrependimento pela separação. Mas de vez em quando, uma curiosidade humana a assaltava. Como estaria a vida dele com Cristina? Era como se precisasse confirmar para si mesma que havia mesmo seguido o caminho certo. Notícias sobre o casal chegavam em fragmentos, através de ex-colegas da fábrica, de vizinhos do antigo prédio. Nos primeiros meses moraram em um apartamento alugado, minúsculo, na periferia. Cristina logo descobriu a diferença entre sonhos e realidade. O salário de mecânico mal dava para o aluguel e comida modesta, roupas de revista então eram um luxo distante.
O Vitaly envelheceu muito, contava uma ex-funcionária da fábrica, que esbarrou em Sônia no supermercado. Emagreceu, parece mais velho. Dizem que começou a beber, e isso só drena o pouco dinheiro que tem. Não sabe cozinhar, não sabe limpar, vive na bagunça. Sônia ouvia, mas não se regozijava. Estranhamente não sentia raiva nem ressentimento, apenas uma tristeza distante, como por algo que poderia ter sido, mas nunca foi. Depois vieram os boatos de que Cristina estava grávida. Tia Clava, sempre bem informada, compartilhou a novidade com Sônia quando ela passou pelo antigo bairro para visitar a casa. Já está de 7 meses, dizem, sussurrou a vizinha. O Vitaly anda se gabando por aí. Agora sim, uma mulher de verdade, como se quisesse provar não sei o quê. Sônia recebeu a notícia com uma calma que a surpreendeu. O tempo realmente cura, pensou. Onde antes havia uma ferida aberta, agora restava apenas uma cicatriz clara, lembrança do passado, mas sem dor. Em dezembro, Machin recebeu alta definitiva e voltou ao trabalho, não mais para o chão de fábrica, mas para o escritório de projetos. O apartamento de Sônia, por sua vez, ficou praticamente vazio. Ela passava quase todo o tempo com os Belousov, voltando só para regar as plantas ou verificar a correspondência. Até que numa noite de inverno, enquanto se aqueciam junto à lareira de verdade, não como as imaginadas por Cristina em suas revistas, Machin ajoelhou-se diante dela de repente. Case-se comigo, disse simples, estendendo uma pequena caixa de veludo. Quero acordar ao seu lado todas as manhãs, não ficar esperando você chegar depois do trabalho. Sônia congelou o coração na garganta. E o Artem? Ele já aprovou, sorriu Machin, apontando para a porta. Lá estava Artem, segurando um ursinho de pelúcia. É de minha parte, disse tímido, oferecendo o brinquedo. Ficarei feliz se você disser sim. Naquele dia, Sônia chorou pela primeira vez em muito tempo, não de dor, mas de uma felicidade tão grande que doía. O casamento foi simples, só para os mais próximos, Artem, Valentina, tia Raíssa e alguns amigos queridos. Sônia usou o mesmo vestido azul que comprará com Valentina após a alta de Machin. Nos olhos do noivo leu tanto amor que lhe apertou o peito. Deus não abandona as pessoas boas, sussurrou tia Raíssa ao abraçá-la depois da cerimônia. Eu sempre soube disso. As estações se sucederam como páginas de um livro que a vida folheava com cuidado. O inverno deu lugar à primavera, e esta, por sua vez, floresceu em verão. Quando o outono começou a pintar as folhas de dourado, Sônia sentiu pela primeira vez uma leve tonteira ao se levantar da mesa do arquivo. Achou que fosse cansaço, afinal, havia se dedicado com afinco aos novos cursos de informática, dominando programas que antes lhe pareciam indecifráveis. Mas o corpo, sábio em seus silêncios, insistia em sinalizar algo mais. A visita ao médico foi como um raio em dia de sol. Depois de examinar os resultados de exames antigos, ainda da época do casamento com Vitaly, o doutor balançou a cabeça, entre surpreso e aliviado. Pelos seus indicadores clínicos, tudo está normal. É possível que a dificuldade estivesse na incompatibilidade com seu ex-marido. Isso acontece, às vezes, entre dois parceiros específicos, ocorre um conflito biológico que impede a concepção. Ele sorriu, tirando os óculos. Parabéns! Você terá um bebê. Sônia saiu do consultório com as mãos trêmulas sobre a barriga ainda plana, como se temesse que a notícia fosse voar embora se não a segurasse com força. Machin, ao saber, a abraçou tão apertado que ela quase perdeu o fôlego. Nossa filha, ele repetia, beijando-lhe os cabelos, enquanto Artem, do alto de seus 19 anos e meio metros de vantagem sobre o pai, olhava para os dois com um sorriso bobo, como se ainda não soubesse bem como lidar com aquela felicidade repentina. Os meses seguintes foram uma dança leve entre a rotina e a magia. Sônia continuou no arquivo, agora digitando documentos com uma destreza que orgulharia até Valentina. Machin assumirá a chefia do departamento de projetos na fábrica, e Artem se preparava para o 3º ano da universidade, carregando pastas cheias de anotações e uma mochila sempre abarrotada de lanches que Sônia insistia em preparar. Moravam todos juntos no apartamento dos Belousov, o dela, ela havia alugado, e o dinheiro extra ajudava a comprar fraldas, roupinhas e os livros técnicos que Artem devorava. Foi num domingo de julho, um daqueles dias em que o sol parece derreter até as sombras, que a família se reuniu para um passeio no parque. Sônia caminhava apoiada no braço do marido, a outra mão descansa sobre a barriga arredondada no 5º mês, onde uma vida pequenina se mexia como peixinho em águas tranquilas. A gravidez, até então, havia sido tão suave que os médicos só faziam franzir a testa, incrédulos. É como se seu corpo tivesse esperado por este momento, dissera a obstetra na última consulta.
Artem ia à frente, carregando uma cesta de vime com sanduíches, frutas e uma garrafa térmica de chá gelado que Valentina preparara. Cuidado com os degraus, mamãe, ele avisou, estendendo a mão para ajudá-la a descer uma ladeira. Sônia ainda se emocionava cada vez que o ouvia chamá-la assim. Não houve cerimônia nem conversa formal. Certo dia, ele simplesmente apareceu na cozinha e perguntou: Mãe Sônia, você viu meu caderno de cálculos? O coração dela parou por um segundo, e depois tudo se encaixou, como peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia que estava montando. Às vezes, Artem falava de Lena, sua mãe, com uma ternura que não escondia a saudade, mas era uma saudade clara, como a luz da manhã. Helena não havia desaparecido. Ela simplesmente ocupava seu lugar na memória, sem disputar espaço com o presente. Eles passavam por um playground quando Sônia avistou uma figura conhecida. Vitali empurrava um carrinho de bebê, do qual espiava uma cabecinha ruiva, tão vibrante que contrastava com seus cabelos escuros como carvão. Ele estava mais magro, com olheiras fundas e um ar de quem carregava o mundo nas costas. Por um instante seus olhares se encontraram, e foi suficiente. Vitali congelou, reconhecendo a ex-mulher transformada, os cabelos mais longos, o sorriso sereno, a barriga redonda protegida pelo braço de Machin, que a olhava com uma devoração discreta. Nos olhos de Vitali passou algo entre arrependimento e amargura, como se ele finalmente visse o peso do que havia perdido. Olá, Vitali, disse Sônia, parando com naturalidade. Como você está? Mais ou menos. Ele fez um gesto vago em direção ao carrinho. Esse é Semyon, meu filho. O menino ruivo não tinha nenhum traço dele, nem no formato do rosto, nem na cor dos fios desgrenhados. Como se adivinhasse a pergunta não feita, Vitali deu uma risada seca. A Cristina foi embora com o pai biológico do garoto quando ele apareceu. Me deixou com o miúdo. Já faz 1 ano e meio que eu o criei como se fosse meu. Não ia largar só porque o sangue não é o mesmo. Ele coçou a nuca, desconfortável. Você está bem então? Sônia olhou para Machin, que a abraçava pelos ombros, e para Artem, que observava a cena com uma expressão indescritível, talvez compaixão, talvez alívio por ver que aquele homem já não tinha poder sobre elas. Estou, ela confirmou suave. E você também está fazendo a coisa certa. Vitali baixou a cabeça, como se as palavras a tivessem atingido num lugar dolorido. Depois, no impulso, murmurou: Me desculpe, Sônia. Eu era um idiota. Ela não respondeu com palavras. Apenas sorriu daquela maneira que só quem já perdoou sabe fazer. Machin apertou-lhe os ombros. Vamos, amor. O Artem está preparando o jantar. Eles seguiram caminho, deixando para trás uma página que agora pertencia a outro capítulo. Vitali ficou ali, com a mão na alça do carrinho, observando o menino que, sem saber, havia se tornado seu mundo. Ei, quem está acordando? Ele sussurrou, tocando a bochecha do pequeno. A vida, afinal, tinha maneiras estranhas de consertar o que quebramos.